Olá, pessoal. Eu me chamo Maria Raíssa, sou nutricionista graduada pela UFPB, especialista em nutrição clínica pelo Programa de Residência do Hospital das Clínicas da UFPE e também mestre em Ciência da Nutrição pela UFPB. Hoje nós vamos dar início à aula sobre dietas hospitalares, dando ênfase em quais são os principais aspectos que nós precisamos estar atentos quando vamos responder provas de concurso de residência, certo? Então, as dietas hospitalares, também chamadas de dietas terapêuticas, elas podem ser classificadas segundo alguns critérios, como nutrientes, ao perfil de nutrientes de uma forma geral, ao perfil de energia e com relação aos macronutrientes também, e com relação à textura ou à sua consistência, que é a classificação que é mais cobrada nessas provas. Com relação a essa classificação de acordo com a energia, essas dietas elas vão poder ser modificadas tanto com relação ao valor calórico, mas também com relação à proporção dos macronutrientes. Então, com relação à energia, essas dietas elas podem ser classificadas, por exemplo, como dietas hipercalóricas ou dietas hipocalóricas. Obviamente que essas dietas elas vão ser individualizadas para cada paciente, de acordo com o seu quadro clínico, de acordo com o seu estado nutricional. Também podemos classificá-las como dietas hiperproteicas, hipoproteicas, hipoglicímicas e hipolipídicas. Então, sempre que a dieta estiver classificada de acordo com a energia, a gente vai lembrar do perfil de calorias, da característica com relação a calorias e de acordo com a proporção dos macronutrientes. Como eu havia falado, o tópico que é mais cobrado quando a gente fala em dietas hospitalares é a sua modificação de acordo com a consistência. Essas dietas, elas podem ser modificadas tanto com o objetivo de melhorar a aceitação do paciente, ou seja, de acordo com a aceitação alimentar, de acordo com a tolerância do paciente, mas também ela pode ter um objetivo, de fato, terapêutico, quando ela é modificada devido a um procedimento cirúrgico que o paciente fez, ou com o objetivo de facilitar o processo de mastigação, de deglutição, ou até mesmo reduzir o trabalho mecânico desse trato gastrointestinal. E aí a gente pode exemplificar aqui a dieta pastosa, a dieta líquida, a dieta semilíquida, onde vamos falar delas de uma forma mais detalhada. Começando pela dieta normal, que também é chamada de dieta livre ou de dieta geral, ela vai ter uma consistência normal, como o próprio nome já diz, vai ser em quantidade suficiente para atender as necessidades nutricionais do paciente, tanto do perfil calórico, mas também do perfil de micronutrientes, e vai ter como finalidade manter o estado nutricional do paciente adequado. Então, de uma forma geral, essas dietas gerais, normais ou livres, elas são indicadas para pacientes que não apresentam alterações metabólicas muito importantes, ou seja, eles não apresentam uma condição de saúde que necessite da modificação da consistência da dieta. De uma forma geral, essas dietas elas são fracionadas de 5 a 6 refeições ao dia no ambiente hospitalar e vão oferecer para o paciente um conteúdo calórico de aproximadamente 2.000 a 2.200 calorias. Obviamente que isso vai depender da individualidade do paciente e do padrão de atendimento também dos hospitais, do padrão que o hospital adota. Já a dieta branda, ela apresenta um valor calórico similar ao da dieta geral. Essa talvez é a coisa que mais seja importante, o aspecto que é mais importante quando a gente fala da dieta branda para a dieta geral. Primeiro, ela tem um valor calórico similar ao da dieta geral. Então, o que é que diferencia a dieta branda para a dieta geral? A dieta branda vai ter uma atenuação de texturas, onde vai ter uma redução de conteúdo de fibra, de tecido conectivo e de quantidade de gordura. Então, todas essas fibras desse tecido conectivo, eles vão ser abrandados normalmente pelo processo de cocção. E a finalidade dessa dieta é facilitar o processo de digestão.
Então, mais uma vez, principal diferença entre dieta branda e dieta geral. Apesar de ter um valor calórico similar, a dieta branda vai ter atenuação da textura, com abrandamento de fibras e de tecido conjuntivo e redução da quantidade de gordura. A finalidade, o objetivo desse tipo de dieta é facilitar o processo de digestão. Ela é muito utilizada em transição de dieta, principalmente para pacientes em pré e pós-operatórios de cirurgias de trato gastrointestinal, mas também em algumas outras condições, onde o paciente tem alguma dificuldade digestiva, em casos de úlceras ou gastrite graves. Então, qualquer condição onde eu precise facilitar o processo de digestão do paciente, seria mais indicada a dieta branda quando comparada à dieta geral. Os alimentos que são recomendados na dieta branda, de uma forma geral, os carboidratos, de preferência, eles não devem ser integrais. Então, nesse momento, seria mais interessante utilizar carboidratos refinados, porque eles vão necessitar de um esforço digestório menor. Legumes e verduras cozidas no vapor, cereais cozidos, legumes em caldas, as gorduras e os açúcares, eles podem ser utilizados, porém, em quantidades reduzidas. Frutas cozidas, amassadas sem casca, de uma forma geral, temos algumas exceções, como, por exemplo, o mamão, a banana e o pêssego, porque apesar deles serem ofertados de uma forma crua, eles têm a sua textura mais macia. Então, eles podem ser ofertados in natura. Leites e derivados, eles podem ser consumidos, mas devemos ter atenção ao teor de gordura, principalmente dos queijos, e a quantidade de sal que vai estar presente nesses alimentos. Carnes frescas, cozidas, assadas, grelhadas. Os ovos também podem ser ofertados, mexidos, cozidos, ou na forma de omelete. O que deve ser evitado na dieta branda? De uma forma geral, o que é mais importante a gente saber é que na dieta branda vai ocorrer uma restrição de frutas e de verduras cruas. Por quê? Porque esse excesso de fibra nesses alimentos, né, nas verduras cruas e principalmente nas frutas com casca, vai, vai requerer, né, vai necessitar de um esforço digestório maior, que não é o mais interessante para o indivíduo que está necessitando da dieta branda. Alimentos formadores de gases, excesso de gordura, de açúcar, então doces concentrados e gordurosos. De uma forma geral, ovos fritos e todas as frituras em geral, elas devem ser evitadas. Pães, biscoitos, massas com farinhas integrais ou recheados também devem ser evitados, pensando principalmente que esses alimentos eles vão necessitar de um esforço digestório maior. Já a dieta pastosa, se eu for comparar dieta branda, dieta geral e dieta pastosa, eles vão apresentar um valor calórico similar. Então, de uma forma geral, até a dieta pastosa, a gente não vai ter diferença significativa no valor calórico, certo? A dieta pastosa, o objetivo é, de fato, proporcionar um maior repouso digestivo. Então, como é de mais fácil entendimento, na dieta pastosa, todos os alimentos vão ser ofertados na forma de purê, de cremes, de papas. As carnes, elas podem ser ofertadas de uma forma triturada, moída ou desfiada. Esse tipo de dieta também é muito utilizado em transição de dieta. Então, principalmente quando o paciente está na dieta semilíquida e ele precisa evoluir para a dieta branda, antes de ele chegar na dieta branda, ele precisa passar pela dieta pastosa. Também é indicado em indivíduos que apresentem dificuldade de mastigação, de deglutição, de disfagia. Esse tipo de dieta é muito utilizado em indivíduos idosos, por exemplo, que são o público que vão estar mais sujeito a essas alterações, como disfagia, dificuldade de mastigação. Portadores de doenças neurológicas também são candidatos, né, a esse tipo de dieta.
ou outros pacientes com estado grave de doenças crônicas, onde eles vão precisar de um repouso digestivo maior e, consequentemente, seria mais indicado a dieta pastosa. Quais são os alimentos que são recomendados na dieta pastosa? Aqui eu chamo a atenção para esse tópico, onde alguns autores, algumas literaturas, trazem que pães macios, bisnagas, biscoitos, bolos e mingaus, eles podem ser ofertados na dieta branda, sobretudo quando eles são consumidos junto com algum alimento líquido, certo? Então aqui eu chamo a atenção a esse tópico. Mas, de uma forma geral, os legumes cozidos na forma de soufflés ou de purês, arroz, que a gente chama de arroz papa, aquele arroz bem cozido, e sopas cremosas. Carnes moídas, desfiadas, ovos cozidos, mexidos em omeletes, pudim, manjar, doces em pastas, frutas macias, amassadas, cozidas ou raspadas, ou ainda na forma de purê. Outro tópico que vale a pena a gente chamar a atenção é que dentro da dieta pastosa existem mais duas classificações, certo? Nós temos a dieta pastosa homogênea e temos a dieta pastosa heterogênea. Na dieta pastosa homogênea, os alimentos eles são ofertados sem a presença de grumos. Já na dieta pastosa heterogênea, pode ocorrer a presença de grumos. Exemplo, se a gente for comparar, por exemplo, uma papa de maisena, uma banana amassada, a gente pode identificar que a papa de maisena ela não vai formar nenhum grumo. Então, ela seria uma dieta pastosa mais homogênea. Já se eu for avaliar, por exemplo, uma banana, um mamão amassado, a gente nota que formam fiapos, formam grumos. Então, esse seria um exemplo de uma dieta pastosa heterogênea. Outro exemplo, se eu for comparar, por exemplo, um mingau, uma papa, a própria papa de maisena, ou então um purê de batata que seja liquidificado, que tem aquele aspecto de ser mais liso, seria considerado também uma dieta pastosa homogênea. E aqui eu destaco mais uma vez que as carnes, na sua forma moída ou desfiada, elas também podem ser ofertadas. Esse tipo de alimento a gente poderia classificá-lo como pastosos heterogêneos, onde vai ocorrer a presença de grumos. Então, a gente precisa estar atento também, porque algumas provas eles podem colocar uma refeição para você dizer se encaixa ou não em uma dieta pastosa. Então, estejam atentos a isso. As carnes moídas e desfiadas, elas entram também nas dietas pastosas. O que devemos evitar nas dietas pastosas? Pães, biscoitos com farinha integral, frutas e legumes de uma forma geral, cruas, as verduras cruas, frutas com cascas, sementes de frutas oleaginosas, iogurtes com pedaços de frutas duros, queijos de uma consistência mais duras, frutas de polpas duras, como laranja, uva, abacaxi, onde vai formar uma quantidade de resíduo maior, carnes ofertadas em pedaços grandes, ovos fritos e frituras de uma forma geral. Falando um pouco agora da dieta semilíquida, onde alguns autores falam também de dieta leve, certo? Aí é outra coisa que nós devemos destacar. A partir da dieta semilíquida, nós já temos uma redução significativa do valor calórico. Então, mais uma vez, se eu for comparar dieta geral, dieta branda e dieta pastosa, não vai existir diferença significativa no valor calórico. Mas a partir da dieta semilíquida, a gente já encontra uma redução significativa no valor nutritivo desse alimento, onde muitas vezes o paciente vai precisar de suplementação para cobrir as suas necessidades nutricionais. Então, a dieta semilíquida, ela vai apresentar uma consistência espessada ou na forma de emulsão, e ela vai ser constituída por alimentos líquidos e alimentos semissólidos, tá certo? É indicada também para transição de dietas, indicada para pacientes com função gastrointestinal reduzida,
ou pacientes que apresentam intolerância a alimentos sólidos devido ao processo de mastigação, de deglutição. Alguns operatórios, principalmente de cabeça e pescoço, muitas vezes esses pacientes eles precisam passar pela dieta semilíquida. Aqui a gente tem uma imagem que retrata um pouco de um alimento que seria classificado como um alimento de consistência semilíquida, uma sopa cremosa, certo? Quais são os alimentos que são recomendados na dieta semilíquida? De uma forma geral, todos os sucos e líquidos, principalmente, preferencialmente, coados, verduras cozidas e liquidificadas, alguns purês de legumes, quando eles são ofertados numa consistência mais rala, sopas espessadas com produtos específicos, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que seriam os espessantes, frutas cozidas em papas amassadas, raspadas ou liquidificadas. E alguns autores trazem também que ovos na consistência mole ou cheios também podem ser ofertados na dieta semi-líquida. Alguns alimentos, eles também podem ser ofertados utilizando espessantes, certo? Então, aqui mais uma vez, os ovos considerados moles, os sucos de uma forma geral, e mais uma vez, alguns autores trazem que pães e biscoitos, quando são ofertados em conjunto com líquidos, eles podem ser ofertados tanto na dieta pastosa quanto na dieta semi-líquida, certo? Como é o caso aqui do biscoito ofertado diluído no leite. Os espessantes, eles são substâncias, normalmente, eles apresentam a consistência de pó, onde o objetivo vai ser modificar a consistência dos líquidos, certo? Modificando a sua viscosidade. Então, basicamente, nós temos três tipos de líquidos espessados, três consistências de líquidos espessados. Esse tópico aqui também é um tópico que é importante, que é bastante cobrado nas provas de residência, sobretudo. Então, com relação aos líquidos espessados, que normalmente são indicados para pacientes com quadro de disfagia, a gente pode classificá-lo como consistência de néctar, de mel e de pudim. Só para contextualizar, quando o paciente apresenta disfagia, o profissional fonoaudiólogo, ele vai ser o profissional que ele vai ser mais indicado para identificar essa disfagia, o grau de disfagia do paciente e fazer a indicação de qual a consistência desse líquido espessado, certo? Se será na consistência de néctar, de mel ou de pudim. Os líquidos que são espessados na consistência de néctar, como mostra a figura, o indivíduo, o paciente, ele consegue beber com a ajuda de um canudo ou diretamente num copo e uma caneca. Já na consistência de mel, o paciente ele não vai conseguir, obviamente, consumir esse líquido, beber esse líquido através de um canudo. Porém, é possível beber através de um copo ou de uma caneca. E já os líquidos espessados na consistência do pudim, ele vai apresentar essa textura de ser um pastoso bem grosso, e aí esses líquidos eles devem ser ofertados com auxílio de uma colher. Lembrando que quando o paciente ele precisa ter esses líquidos espessados na dieta, todos os alimentos de consistência líquida precisam ser espessados. Seja o suco, seja o consumo da própria água, seja o consumo de um café, certo? Então, todo alimento de consistência líquida, quando o paciente necessita, ele vai precisar ser espessado com o espessante. O que deve ser evitado na dieta de consistência semilíquida. Cereais integrais, frutas inteiras com cascas, legumes e verduras cruas, grãos de leguminosas, frituras em geral e enlatados e embutidos. Já a dieta líquida, que a gente chama também de dieta líquida total, vão ser ofertados todos os alimentos de consistência líquida. Também indicado para pacientes que necessitam de um esforço digestivo menor, né? Eles precisam, no caso, de um repouso gastrointestinal. Então, é muito indicado para pacientes de pós-operatórios, de cirurgia de trato gastrointestinal,
cirurgia de boca, algumas plásticas de face, de pescoço, em situações de fratura de mandíbula, em condições que, de uma forma geral, o paciente também tem a dificuldade de fazer a ingestão do alimento. Mais uma vez, se eu comparo a dieta geral com a dieta líquida, na dieta líquida eu vou ter uma quantidade de nutrientes, um valor calórico inferior ao da dieta geral. Nesse tipo de dieta, nós devemos ter um cuidado com relação à oferta do volume, já que todos os alimentos são ofertados na consistência líquida. Porque em situações onde o volume dessa dieta líquida for elevado, pode ocorrer distensão abdominal. Também devemos estar atentos aos pacientes que apresentam risco de broncoaspiração. Esses pacientes, no caso, pacientes com disfagia. Então, quando o paciente tem disfagia e está em dieta líquida, é necessária a avaliação do fono para verificar a necessidade da utilização dos espessantes, como nós observamos um pouco atrás. Mais uma vez, na dieta líquida, muitas vezes o paciente precisa ser suplementado para atingir suas necessidades nutricionais, certo? Quais são os alimentos que são recomendados na dieta líquida? De uma forma geral, todos os alimentos de consistência líquida. Então, água, suco, chá, café, papas e migalhas, que são adicionados à base de líquida, certo? Então, eu posso pegar, por exemplo, uma papa, diluir no leite, ofertar para o paciente, caldos de carne, de legumes, sopas liquidificadas e peneiradas, leites, todas as bebidas lácteas. E aqui eu quero dar destaque também ao pudim, manjar, flãs, cremes, sorvetes e gelatinas. Alguns autores também trazem que os alimentos que se liquefazem na boca, eles podem ser ofertados na dieta líquida total. Então, por exemplo, a gelatina, apesar de em temperatura ambiente ela não apresentar essa textura de fato líquida, quando a gente faz a ingestão, ela vai se liquefazer na boca. Então, todos os alimentos que se liquefazem na boca também podem ser inclusos na dieta líquida total. Então, sucos, leites, cafés, chás, sorvetes, bebidas, todas as bebidas de uma forma geral. O que deve ser evitado na dieta líquida total? Frutas duras inteiras, queijos duros, carnes em pedaços inteiros, pães, biscoitos, farelos e farinhas integrais, certo? Já a dieta líquida restrita ou dieta de líquidos claros vai ser uma dieta que ele vai ser composto apenas por alimentos líquidos, porém de tonalidade mais clara, certo? O objetivo dessa dieta é reduzir a formação de resíduos e vai ter o objetivo também de hidratar o paciente. De uma forma geral, se caracteriza por água, líquidos límpidos e carboidratos com essa finalidade de hidratar o paciente. É muito utilizado também em transição de dietas, em pré-operatórios e pós-operatórios também. Então, toda a situação onde eu preciso evitar a formação de resíduos, resíduos aqui a gente lembra de formação de bolo fecal, aí seria mais indicada a dieta líquida restrita ou dieta de líquidos claros. É a mesma nomeação, certo? Então, essa dieta é uma dieta de transição. O valor calórico desse tipo de dieta é muito inferior, cerca de 500 a 600 calorias aproximadamente. Em situações onde o paciente ele vai precisar ficar em dieta líquida restrita por muito tempo, deve ser avaliado também a oferta de um outro tipo de terapia, principalmente terapia nutricional parenteral. E aqui, uma coisa que a gente traz em destaque, a gente pode pensar, por exemplo, o leite. O leite, se a gente for avaliar, é um líquido de coloração mais clara. Porém, o leite é um alimento que ele vai formar resíduos, ou seja, ele vai formar bolo fecal. Então, o leite ele não entra na dieta líquida restrita ou na dieta de líquidos claros. Qualquer líquido que for gerar formação de resíduos no trato gastrointestinal, ele não vai fazer parte dessa classificação de dieta, certo?
Alimentos que são permitidos na dieta líquida restrita: água natural sem gás, chás claros, café descafeinado, certo? Principalmente chás que não produzem resíduos, como milho, erva doce, água de coco, suco de fruta ou refresco de frutas, coados, legumes, caldos de legumes coados, gelatinas e bebidas à base de fruta. Então, quando a gente fala de dieta líquida restrita ou dieta de líquidos claros, a gente vai lembrar que vai ser composto por alimentos líquidos, onde não vão formar resíduo. Também podem ser utilizados alimentos, sucos diluídos em uma diluição de aproximadamente 5%, são sucos de frutas sem polpa também podem ser utilizados numa quantidade de 50%, açúcar a 5% e monossacarídeos como mel caro e destrozol a 10%. Não devem ser utilizados alimentos de consistência sólida ou espessa ou que não estejam entre esses alimentos que são considerados permitidos para esses pacientes. Por fim, nós também temos a dieta considerada dieta zero. Dieta zero é a mesma coisa de jejum. É indicada para pacientes onde eles precisam de um repouso intestinal total. Então, ele vai se caracterizar pela ausência da ingestão alimentar por via oral ou também por sonda nasoenteral ou sonda nasogástrica. Indicação pré e pós-operatórios, principalmente em cirurgias de trato gastrointestinal. É necessário também a gente avaliar o tempo de jejum desse paciente, porque se esse tempo de jejum for prolongado, mais uma vez a gente vai precisar avaliar algum outro tipo de terapia complementar. E aí, já contextualizando, nós vamos ter uma aula que fala um pouco de terapia nutricional nas cirurgias, certo? Nós sabemos que o jejum ele vai ser indicado para alguns pré-operatórios, mas nós temos também alguns guidelines de nutrição integral, temos também a diretriz do ACE, que vai trazer algumas indicações e recomendações para esse tempo de jejum, certo? Segundo os guidelines da ESPE, eles indicam a ingestão de líquidos claros até 2 horas antes do procedimento da anestesia, com o objetivo de evitar jejum prolongado e, consequentemente, melhorar o pós-operatório do paciente, melhorar o estado nutricional e diminuir o tempo de internamento hospitalar. Com relação às dietas modificadas de acordo com os nutrientes, elas vão ser indicadas quando o paciente ele tem alguma condição clínica, onde vai ser necessário excluir ou controlar algum tipo de nutriente específico, como é o caso das dietas hipossóticas, dietas ricas em fibras, dietas laxantes ou constipantes. Certo? Então, nós temos dietas proteicas, calóricas, sódicas, calêmicas, então eu tenho dieta, por exemplo, hipercalêmica, que seria uma quantidade maior de potássio, hipocalêmica, uma quantidade menor de potássio, certo? Então, falando um pouquinho dessas dietas, que são consideradas dietas especiais. Então, para cada condição clínica do paciente, vai existir um tipo de dieta específica que vão ter suas características de acordo com esse perfil de nutrientes. Então, temos dietas específicas para pacientes com doença celíaca, que seria uma dieta com exclusão do glúten, dietas para indivíduos com nefropatia, onde nós devemos ter atenção maior à quantidade de sódio, de fósforo, de potássio, dietas para cardiopata, onde devemos ter uma atenção maior, além do perfil do sódio, também ao perfil de gordura que vai ser ofertado. Dieta para hepatopatias, para lesão por pressão, que normalmente é ofertada uma dieta rica em vitamina C, uma dieta também mais hiperproteica, dieta para diabetes, para intolerante à lactose. Quando a gente fala de dieta hipossódica, a gente está falando de uma dieta onde vai ter uma redução das concentrações de sódio. Então, normalmente é indicado para indivíduos que apresentam alguma comorbidade, onde vai ser necessária essa restrição de sódio, como é o caso de pacientes com hepatopatias, nefropatias,
para pacientes hipertensos, para pacientes cardiopatas. O que deve ser evitado nessas dietas hipossódicas? De uma forma geral, todos os alimentos embutidos, alimentos industrializados, principalmente temperos prontos industrializados, e pães, biscoitos e salgadinhos industrializados, porque eles vão apresentar um alto teor de sódio na sua composição. As dietas laxantes são dietas que apresentam um alto conteúdo de fibra insolúvel, então são indicadas para casos de constipação intestinal. Mais uma vez, relembrando, constipação intestinal é um quadro onde o paciente vai apresentar ausência de evacuações uma frequência maior que 3 dias. Então, se o paciente apresenta ausência de evacuação há mais de 3 dias, é considerado um paciente constipado, ou ainda ausência, sensação de evacuação incompleta, certo? Ou fezes em formatos de sílabas. Aqui temos uma lista com alguns alimentos que são considerados alimentos laxantes, que têm um conteúdo de fibra insolúvel maior. Também vale a pena reforçar que esses alimentos laxantes eles devem ser ofertados com conteúdo de água maior, certo? Então, para facilitar o controle, né, na verdade, a reversão desse quadro de constipação intestinal, é indicado, além das fibras insolúveis, um alto conteúdo de água. Já as dietas constipantes são indicadas para pacientes com diarreia. Relembrando mais uma vez o conceito do que é diarreia. Diarreia são presença de fezes de consistência líquida ou semilíquida e uma frequência maior que 3 vezes ao dia. Então, para esses pacientes, é indicado alimentos que têm um alto conteúdo de fibra solúvel. Então, aqui nós precisamos estar atentos, certo? Enquanto nas dietas constipantes são indicados fibras solúveis, nas dietas laxantes são indicados alimentos ricos em fibras insolúveis, certo? Dieta constipante é indicado fibra solúvel, dieta laxante é indicado fibras insolúveis. Dietas de restrição hídrica normalmente são indicados para pacientes que apresentam, de fato, alguma restrição hídrica. Normalmente são indicados para pacientes em hemodiálise, para pacientes com cardiopatia avançada, para pacientes com nefropatia avançada também. Então, em situações onde o paciente ele apresenta um edema importante, onde vai ser necessário a restrição hídrica. Então, nesse caso, é interessante fazer restrição, além dos líquidos da dieta, dos alimentos que apresentam alto conteúdo de líquido. Então, sopas, frutas como, por exemplo, melancia, abacaxi, que tem um alto conteúdo de líquido, eles devem ser restritos também. Então, vamos exercitar questão de Prefeitura de Vila Rica, concurso de nutricionista de 2024. A modificação de consistência de dietas hospitalares é uma medida fundamental para assegurar que os pacientes recebam uma alimentação adequada, garantindo segurança na alimentação e facilitando a gestão de nutrientes. Diante disso, registro verdadeiro e falso com relação às consistências das dietas. Vamos lá. A dieta pastosa consiste em uma dieta de evolução, podendo ser indicada para indivíduos com dificuldade de deglutição e mastigação, e no pós-operatório de boca, plástica de face, fratura de mandíbula e estreitamento de esôfago. Então, aqui essa alternativa estaria verdadeira. Então, vamos para a próxima afirmação. A dieta branda apresenta consistência atenuada, com alimentos amaciados por cocção ou ação mecânica e menor conteúdo de resíduos. É utilizada entre transição de dietas, principalmente entre a dieta pastosa e dieta geral. Aqui também essa alternativa estaria verdadeira, como a gente viu. A dieta líquida restrita é comumente utilizada no preparo de determinados exames, colonoscopia, endoscopia, com o objetivo de estimular ao máximo o aparelho digestivo. Essa alternativa ela está incorreta. De fato, a dieta líquida ela é muito utilizada
no pré-operatório de alguns exames como colonoscopia, porque, como nós vimos, a dieta líquida restrita, o principal objetivo é evitar a formação de resíduos. E aqui, a afirmação está dizendo que o objetivo é estimular ao máximo o aparelho digestivo, quando, na verdade, o objetivo é proporcionar repouso digestivo. Então, essa última afirmação estaria falsa. A alternativa aqui, verdadeira, seria a alternativa A. Segunda questão também de Prefeitura de São João do Oeste, do ano de 2023. No que se refere às dietas orais hospitalares modificadas com relação à consistência, assinala a alternativa correta. A dieta pastosa consiste em todos os alimentos e preparações de forma líquida. Ela é recomendada para pacientes que requerem um esforço digestivo mínimo e produzem pouco resíduo. Então, essa alternativa está falsa. Aqui a gente está falando de dieta líquida restrita. É recomendado para pacientes que requerem um esforço digestivo mínimo e produzem poucos resíduos. Então, essa seria a definição de dieta líquida restrita, certo? Ou dieta líquidos claros. Letra B. A dieta geral ou livre é caracterizada pela textura habitual dos alimentos e pela presença adequada de energia, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais e outros nutrientes, com o objetivo de manter a saúde e o estado nutricional adequado. Então, aqui a gente já consegue observar que essa alternativa está verdadeira. Vamos avaliar as próximas alternativas. A dieta líquida oferece descanso ao sistema digestivo e entrega uma quantidade de nutrientes apropriada, similar à dieta de consistência branda. No entanto, sua textura é menos sólida. Geralmente, os alimentos e preparações são apresentados na forma de purê, cremes, papas e carnes que foram desmembradas, moídas, trituradas, desfiadas e suflês. Então, aqui a gente já consegue ver que esse seria o conceito da dieta pastosa. Dieta com quantidade similar de nutrientes quando comparado à dieta branda e que são ofertados alimentos de consistência de purê, cremes e papas. Mais uma vez, a dieta líquida ela não vai apresentar o valor nutricional similar ao da dieta branda. Mais uma vez, a gente tem valor similar do ponto de vista calórico de nutrientes entre dieta branda, geral e pastosa. Depois de dieta líquida, a gente sempre vai ter uma redução significativa, tanto do valor calórico quanto ao perfil de nutrientes de uma forma geral. Alternativa D, a dieta normal é caracterizada pela redução da textura dos alimentos através do amolecimento das fibras e da eliminação de verduras, legumes, frutas e tecido conjuntivo das carnes. Isso é feito com o propósito de facilitar o processo digestivo, com a mastigação, deglutição, digestão e absorção. Então, aqui a gente entende que esse é o conceito de dieta branda, tá certo? Amolecimento de fibras, né? Atenuação da textura. Então, aqui a gente lembra de dieta branda. Então, a alternativa correta, alternativa letra B. Outra questão para a gente finalizar a aula, também com relação às dietas hospitalares, certo? As dietas especiais baseiam-se em uma dieta geral, normal ou livre, que a gente falou que é a mesma coisa, certo? Adequada, que tenha sido modificada quando necessário para atender às necessidades individuais, tais como a capacidade digestiva e de absorção, a minimização ou controle do processo de doença e de fatores psicossociais. A esse respeito, assinala a alternativa que apresenta uma modificação da dieta normal com relação à mudança, à modificação da consistência. Então, a alternativa A, dieta hipercalórica, que a gente sabe que esse tipo de modificação seria com relação aos nutrientes, ao valor calórico do alimento. Dieta hipossódica também não está associada à mudança de consistência. Dieta sem glúten também é mudança de nutrientes. Dieta líquida completa, aqui a gente vê
modificação de consistência, tá certo? Já que a nutrição integral, aqui seria uma via de acesso de nutrição diferente, certo? Então, a alternativa correta aqui, alternativa letra D. Então, vocês vão ter acesso também ao material, ao resumo por escrito, onde vão ter essas questões e outras questões para vocês exercitarem. Então, a gente finaliza a nossa aula aqui. Eu fico à disposição, vou adicionar o contato do e-mail, vocês também têm contato com as meninas da Labor. Qualquer dúvida, vocês enviem os seus questionamentos que a gente vai fazendo a resolução em conjunto.